Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar sobre algumas lições que eu fui extraindo de uns livros, né, que eu fui lendo sobre finanças pessoais e que são, na minha opinião, muito poderosas, tá? Para você de fato alcançar a riqueza e a independência financeira, que no fim do dia é uma coisa que muita gente quer alcançar, né? E é uma coisa realmente muito prazerosa quando você chega lá e vê que tá tudo bem agora, sabe? Então, imagina só a seguinte situação. Imagina que você sentiu essa sensação de finalmente trilhar o caminho da riqueza e da liberdade financeira, né? Porque hoje tem pessoas que estão, de fato, iniciando essa jornada. Pessoas que não têm noção por onde começar. E se você tiver a sorte, como eu, né, tive, de ler um livro e esse livro despertar em você o interesse por ter uma vida mais equilibrada, isso pode mudar completamente a tua vida, de como você enxerga o dinheiro. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar 10 lições que são muito poderosas e que foram extraídas de um desses livros que eu li ao longo da minha jornada, tá? Que foi O Caminho Simples para a Riqueza. Elas foram adaptadas, esse livro foi uma adaptação para o Brasil, né? Mas eu vou tentar, de forma breve, passar para vocês exatamente quais são essas lições e como eu apliquei elas na minha vida. E eu tive resultados bem satisfatórios e eu acho que se você fizer o mesmo, você vai talvez ter um resultado igual ou até melhor do que o meu, tá? Então, a primeira lição que eu anotei aqui no meu bloco de notas foi: conheça o dinheiro, tá? Não fuja do dinheiro. Dinheiro é uma coisa que você não deveria ignorar como um assunto, tá? E também não espere que ele resolva tudo de forma sozinha. Então, você tem que aprender a falar de dinheiro, você não pode ignorar, não é um assunto que, não gosto de falar sobre isso. Não, aprenda a gostar de falar sobre dinheiro, tá? Isso é uma coisa importante. Você tem que aprender a falar sobre isso e isso é uma coisa tão importante porque está em tudo na nossa vida que você não pode simplesmente ignorar. Agora, ao mesmo tempo que ele é importante, ele não vai resolver tudo, tá? O dinheiro, ele sempre vai ser uma ferramenta, no fim do dia, muito essencial para você lidar com esse mundo que a gente vive, né? Se você aprender a lidar com o dinheiro, ele vai ser sempre um aliado. Senão, ele vai dominar você, digamos assim. Porque tem muita gente que evita o tema porque ele parece, sei lá, complicado, cheio de temas difíceis. Mas o básico, ele não é tão difícil assim, tá? Ele, na verdade, é uma coisa bem simples, né? E se você ignorar, você vai talvez piorar uma situação que você se encontra. Então, a esperança ela não vai resolver o problema financeiro, tá? O conhecimento de fato resolve. Então, a primeira lição que eu anotei aqui foi: conheça dinheiro, fale sobre dinheiro, tá? Lição número 2: o objetivo final é a sua liberdade. No fundo, o que a gente busca com dinheiro é sempre ter liberdade, tá? Liberdade para escolher, para viver da maneira que você quer, né? Do seu jeito. Liberdade para você trabalhar com aquilo que você quer, com quem você quer e para você ter tempo para aquilo que para você é aquilo que importa, tá? Não é sobre impressionar os outros ou acumular riqueza por status, é sobre você viver bem naquilo que você julgou que é viver bem, tá? E viver bem é uma coisa individual, cada um vai ter um jeito de viver bem, né? Porque no fim do dia, o dinheiro ele serve para isso, ele compra a liberdade, tá? E isso vale mais do que qualquer luxo, tá? Então, você tem que ter com clareza que o objetivo final é você alcançar a tua liberdade. Lição número 3: controlar o teu estilo de vida, tá? Porque no fim do dia não é sobre quanto você ganha, é mais sobre como você gasta a grana, né? Se você ganha muito dinheiro e você gasta ainda mais, você sempre vai continuar preso àquele estilo de vida. Agora, se você aprende a viver com menos e você vai ganhando flexibilidade ao longo do tempo, sabe? Então, antes de você tentar ganhar mais, você tem que olhar para os seus gastos e perguntar: pô, esse estilo de vida aqui, ele me aproxima ou me afasta da minha liberdade financeira, tá? Eu fiz isso durante muitos anos, né? Acho que mais do que uma década. Eu fui controlando meu estilo de vida, sempre vivendo um degrau abaixo, né? E essa diferença eu fui guardando. E ela foi comprando a minha liberdade ao longo dos anos, até uma hora que comprou a minha liberdade 100%, digamos assim, né? Lição número 4: abrace a simplicidade, tá? O caminho para a riqueza é uma coisa simples, tá, turma? É assim, ó, é você ganhar menos do que você ganha, é investir o que sobra e você evitar todo tipo de dívida, tá? É só isso. O problema
é você não entender isso, tá? O problema é você não fazer isso. Então a maioria das pessoas ela complica porque isso que é o simples, existe uma disciplina e as pessoas não querem fazer nada. Elas querem que o dinheiro caia do céu e elas vão ficar ricas, sei lá, por sorte ou vão ganhar na Mega Sena. Isso é uma coisa muito simples, muito difícil, né? Então, se você abraçar a simplicidade, a sua vida vai ser uma coisa mais leve, né? E você vai precisar de menos dinheiro, talvez, para viver bem. Lição número 5. Fuja das dívidas. Dívida não é uma coisa normal, tá? Ela parece ser uma coisa normal, mas o sistema, o mundo que a gente vive, ele fica incentivando, né, a gente a financiar a casa, o carro, os estudos. Mas a dívida rouba a tua liberdade e ela prende você num futuro que você queria ser livre, mas você tá ali preso, sabe? Então, enquanto você tiver dívidas, você não vai conseguir ter a vida que você queria ter, entendeu? Então, você tem que aprender a eliminar todas as dívidas e fugir das dívidas. Porque imagina, você tem dívida, você já está comprometendo o salário que você ainda nem ganhou no futuro, entendeu? E se alguma coisa te acontecer, por exemplo, com esse salário? Você perdeu o emprego ou uma doença te encontrar? Aí lascou, né? Então, você tem que fugir das dívidas, tá? Lição número 6. Você tem que escolher bem a pessoa com quem você vai se relacionar, tá? A pessoa que você vai se relacionar, ela vai impactar diretamente a tua vida financeira. Então, por quê? Porque existem visões diferentes sobre dinheiro. Isso pode gerar um conflito aí na tua vida, né? Então você tem que, quando você está conhecendo a pessoa ali, pô, você tem que conversar sobre dinheiro, né? Não é uma coisa opcional, é uma coisa essencial. Você tem que ter um alinhamento financeiro ali, tá? Pra você não ter nenhum tipo de problema. Você tem que perguntar pra ela, pô, como é que você vê dinheiro? Como é que você enxerga dinheiro? Tá? A pessoa vai te falar, cara, eu enxergo dinheiro assim, assim, assado, e você vai vendo se é uma coisa que você consegue lidar ou não bem, né? Então, é muito importante, e isso pra mim foi uma coisa muito importante. Quando eu escolhi, quando eu conheci a minha esposa, isso foi uma conversa longa que a gente teve, né? Sobre dinheiro, sobre como gastar, sobre quanto a gente ia guardar, sobre decisões que a gente tomou de curto prazo, e isso na minha vida fez total diferença, tá? No resultado que eu consegui obter, né? Tá? Sétima lição, cuidado com especialistas. A indústria financeira, no fim do dia, ela gosta de complicar muitas coisas, tá? Existem muitos especialistas que eles parecem saber muito e tal, mas investir não precisa ser uma coisa complicada, tá? O básico bem feito, ele vai estar na frente da maioria das pessoas. Então, ninguém vai cuidar do teu dinheiro melhor do que você mesmo, entendeu? Então, cuidado com o que os bancos te oferecem, cuidado com o que as pessoas te falam, com o colega do teu trabalho te fala, cara, compra essa ação aqui que ela é a boa da vez e tal. Isso é uma coisa muito difícil, você tem que ter um certo nível de cuidado, tá? Lição 8, tá? Não tente prever o mercado. Ah, vou comprar na baixa aqui, vender na alta, porque isso aqui parece meio que fácil, né? Na prática, ninguém consegue, tá? A maioria faz o contrário, né? Compra caro e vende barato. O mercado é uma coisa imprevisível. Tem gente que tenta acertar o time, mas isso é uma armadilha, tá? Galera, é como o sócio do Buffett falava, né? Se eu soubesse o que vai acontecer amanhã com o mercado de ações, eu não vendia investimento, eu vendia bola de cristal, tá certo? Então, assim, não dá pra tentar acertar o que vai acontecer. Você tem indicadores lá, financeiros e tal, que você vai ter uma ideia do que pode acontecer de acordo com os indicadores, né? Agora, ter certeza do que vai acontecer é muita ignorância do nosso lado, né? Então, não tenta prever o mercado, sabe? Faz o básico funciona, né? Lição número 9, tá? Ignore o barulho. As notícias de mercado, aquilo que chama atenção, aquilo que não representa nenhum valor real, aquilo que não é um fundamento, porque é ruído todo dia, notícia todo dia, tipo, o mundo vai acabar toda hora. E quem quer construir riqueza tem que focar no longo prazo, entendeu? Se você olhar o curto prazo, sempre você vai encontrar motivo para vender aquilo que você comprou. Então, você tem que ignorar isso daí. E lição 10, a última que eu anotei aqui, acumular versus preservar, tá? Existe uma fase que você vai acumular, onde você vai crescer teu patrimônio. E existe uma fase na vida que você vai preservar isso, tá? Você vai proteger aquilo que você construiu. Quando você é jovem, o risco faz muito sentido, né? Mas com o tempo você vai equilibrando isso com segurança, porque no fim do dia o importante é você se adaptar a uma estratégia que você vai escolher, tá? Essas 10 lições que eu tentei passar para vocês hoje aqui são coisas que eu botei em prática na minha vida e que me gerou muito resultado, tá? Então,
elas são muito simples, mas elas são ao mesmo tempo, na minha concepção, muito poderosas. Então, no fim da conta, não é sobre você construir uma grande riqueza, é você ter aquilo que é suficiente pra você, tá? É consistência. Se você gostou desse vídeo, pô, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, que aqui a gente faz vídeo todos os dias tentando passar pra você algo que a gente colocou na nossa vida aqui em prática e que foi funcionando ao longo do tempo. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau.